Então, dentro do que a gente discutiu semana passada, sobre as patologias relacionadas ao líquido amniótico, discutimos três grandes entidades. Ou seja, dentro do líquido amniótico, que vai dar entidades clínicas para nós, que é coriômios, politrâmios e infecção do líquido amniótico ou coriomielite. Dentro do oligoâmnios, nós falamos o seguinte: quando a gente discute líquido amniótico, eu sempre sou a favor de voltar e a gente entender onde se produz, o que é esse líquido e qual a sua importância. Então, o líquido amniótico ele é produzido primeiramente por uma transsudação transmembrana, ou seja, a placenta da mulher é como se soa, ele tem a formação de um pequeno líquido, e aquele próprio feto, até 20 semanas, 16 semanas, ele vai produzindo líquido que transsuda, ou seja, flui transdermicamente porque a pele não é queratinizada. Após a 20ª semana, quando já acontece o processo de queratinização, nós temos a tubulização e o começo funcional do sistema gastrointestinal, que vai tragar esse líquido, vai absorver esse líquido, que vai ser filtrado pelos rins e novamente ser urinado. Então é assim que se forma. Qual é a composição? 99% é água, tem solutos dissoltos nele, como sódio, potássio, cloro, magnésio, cálcio, uma grande concentração de cálcio. E logo nós temos também substâncias orgânicas, como proteínas, imunoglobulinas, hormônios, entre outras substâncias que se encontram nesse líquido. Qual a importância dele? Ele é importante para o bom desenvolvimento e crescimento e principalmente o mantimento do feto ali dentro, além de ter uma grande importância durante o trabalho de parto. Primeiro, por formar as bolsas d'água para fazer o processo de dilatação, ajudar no processo de dilatação, e logo quando tem a ruptura, lubrificar o canal muscular, não ósseo, mas o canal muscular, para que a gente tenha a expulsão do feto. Então ele é muito importante, e também para o próprio desenvolvimento do feto. E aí, quando nós temos uma quantidade inadequada, nós falamos que o ILA é o índice que nós medimos a quantidade de líquido presente nesse útero. E como acontece a medida do ILA? O ILA é medido quando a gente faz uma ecografia, divide o útero em 4 parâmetros e mensura, em 4 quadrantes, e mensura a quantidade em declive que se encontra de líquido. Se soma e a partir daí nós temos o índice de líquido amniótico, que é uma das melhores parâmetros que tem para ser avaliado. Não é invasivo e é confiável. E a partir desse momento nós falamos o seguinte: o ILA normal é aquele que se encontra entre 8 e 20. Entre 8 e 20. Por quê? Entre 8 e 20 nós consideramos normal para a gestação. Menor que 8, porém maior que 5, nós falamos que é pouco líquido, ou seja, tem pouco líquido, mas ainda não é considerado um oligoâmnios. E quando está abaixo de 5 centímetros o ILA, aí sim é considerado oligoâmnios. Para o poli, nós falamos o seguinte: de 20 a 25 tem muito líquido, mas ainda não é considerado polidrâmios. Logo, entre 20 e 5, a partir de 25, maior ou igual a 25, aí sim já se considera polidrâmios e ele volta a se dividir, a se classificar. Então, primeiro vamos discutir o oligoâmnios, que é classificado como um ILA menor que 5. Qual que é? Essa é a definição. Menor que 5, ele se classifica em leve, moderado e severo de acordo com a quantidade. De 5 a 4, leves. De 4 a 3, de 4 a 2, moderado. Menor a 2, grave. Menor que 0, anidrâmico. Quando a gente fala que é um critério de interrupção também de embaraço. Se um oligoâmnio chega a anidrâmios, que é a ausência total de líquido, se termina o embaraço independente da idade gestacional também. E aí nós falamos o seguinte: qual é a clínica? Como a paciente chega para mim? A paciente chega para mim com uma altura uterina menor do que a idade gestacional. Então ela vai falar para mim que a idade, que a gente vai calcular a idade gestacional dela e vai dar tipo 36 semanas, ela vai dar uma altura uterina de 30, 32, então um útero muito pequeno. Além dela referir que na anamnese, ela referiu que movimentos fetais dolorosos, e ao exame físico eu consigo facilmente palpar partes fetais e os sons cardíacos fetais vão estar aumentados. Toda essa triada me dá uma ideia de oligoâmnios. E na ecografia eu vou ter um informe que vai dizer que temos um ILA menor que 5. E a partir desse momento nós vamos manejar,
Porque o tratamento consiste em manejar e consiste na parte da hidratação, dar uma hidratação boa para o paciente, repouso, porque às vezes assim o paciente pode aumentar a produção de líquido e, consequentemente, nós temos uma resolução ou um apaziguamento desse caso. E em casos muito necessários, assim, e bem com indicações estritas que vocês têm que ver nos slides que tem, pode fazer a aminoinfusão, que seria infundir soro fisiológico na cavidade amniótica. Claro que aqui não se faz isso. E lembra que as gestações a gente vai sempre tentar chegar até 37 semanas, e em 37 semanas a gente pode já finalizar o embaraço. Como se finaliza o embaraço? Pela via obstétrica melhor tolerada. Ou seja, se a paciente pode para parto, é parto. Se ela não pode, não pode. Em logo nós temos a situação inversa ao oligoâmios, que a gente tem um polidrâmios. O polidrâmios a gente fala que ele é mais frequente comparado do que o oligoâmios. Quais são as causas de oligoâmios? O oligoâmios, lembra que eu falei que divide, que a principal causa de oligoâmios é o tema que a gente estava discutindo antes de começar a aula. Rotura prematura de membrana. 50% dos oligoâmios são decorrentes de rotura prematura de membrana. Logo depois vem as malformações fetais. E sempre que falar em malformações fetais, vão ser associadas a malformações renais ou não formações renais. Lembrando que toda malformação renal é incompatível com a vida, ou seja, o feto já está fadado a uma morte fetal. E dentro desse a gente tem os rins policístico, a genesia renal, tudo isso, porque é o rim que a partir do segundo trimestre é responsável pela produção do líquido, então não vai ter produção de líquido nenhum. Enquanto também que a gente pode falar em medicamentos, que medicamentos diminuem a quantidade de líquido? IECAS, além do seu efeito, eles provocavam hipotensão fetal, uma redistribuição fetal do fluxo sanguíneo, diminuía o fluxo sanguíneo do rim, fazendo com que o rim entrasse numa injúria e não produzisse urina, e consequentemente não produziria líquido amniótico. Nós falamos também dos IECAS. Lembra? Os IECAS vão ser utilizados, os AINES vão ser utilizados lá no polidrâmios para tentar dar uma diminuída na produção de líquido. Então a gente vem de insuficiência placentária, ou uma própria restrição do crescimento do feto, ou seja, o feto não cresce. Se o feto não cresce, ele não desenvolve um bom sistema renal, então ele não vai produzir líquido. Então essas são as principais causas que eu quero que vocês saibam. Principalmente que no oligoâmios, as malformações que me interessam são as malformações renais. E aí nós temos o polidrâmios. O polidrâmios, como eu falei para vocês, ele pode ter uma instalação aguda e uma instalação crônica. A instalação aguda é aquela paciente que no terceiro trimestre debuta, ou seja, o quadro de polidrâmios. É de instalação súbita, é muito mais sintomático e menos tolerável pela paciente. Em comparação com o crônico, que é aquela paciente que progressivamente vai tendo um aumento na quantidade de líquido, progressivamente, vai ter esse aumento progressivo, então acaba sendo menos sintomático, mais tolerado, e muitas vezes não dá tantas complicações como o agudo. Qual é a principal causa de polidrâmios? Que a gente já estudou isso também e vai cair nessa parcial? Diabetes gestacional. Qual é a fisiopatologia do diabetes gestacional que provoca esse polidrâmio? Como que se explica isso? Lembra-se que uma quantidade grande de glicose vai passar por feto, essa glicose vai ser filtrada, porque a glicose é filtrada e reabsorvida pelos glomérulos renais e pelos túbulos, só que tem um limiar, tem um transportador, que fala, eu só transporto até 200 miligramas miligramas por decilitro. É só isso. A partir de que eu tenho uma filtração maior que isso, essa glicose vai ser eliminada pela urina. E a glicose ela é osmoticamente ativa, então ela é eliminada com o plasma do feto, ou seja, com o líquido, fazendo com que nós tenhamos um grande aumento da quantidade de líquido. Mas também podemos ter como causa embaraços múltiplos, ou seja, a própria produção vem de dois fetos, malformações. Quais as malformações que a gente tem que estar restrito? A gastrointestinal, por qual fisiopatologia? A gente não tem uma absorção do líquido. Então, como não tem absorção, não tem aquele processo de hemostasia, ou seja,
Hemostasia para fazer com que? Para fazer com que eu tenha uma circulação efetiva, que o feto reabsorva um pouco, que aquilo ajude na distribuição plasmática. Então tem uma grande produção, não pouca absorção. Também tem a eritoblastose, que é o caso de um feto, que a gente vai ver a eritoblastose, e ela está relacionada à incompatibilidade RH. Então uma mãe negativa tem um feto positivo e produz anticorpos contra o RH positivo desse feto. E isso começa a fazer uma hemólise massiva. O feto entra em sofrimento, para de filtrar, e aí ou começa a filtrar demais, produzindo uma grande quantidade assim de líquido. Infecções, lembra TORT, toxoplasmose, citomegalovírus, rubeola, herpes simples, parvovírus 19, uma grande quantidade. E também, quais são as complicações? Os polidramas, a clínica é o inverso daquilo que a gente vê no orgoiâmicos. Ou seja, aqui a paciente vai ter um abdômen, uma altura uterina maior que a idade gestacional, assim, exacerbante. Além de que a paciente vai referir diminuição dos movimentos fetais. O exame físico, eu vou dificultosamente, ou seja, de maneira dificultosa, eu vou conseguir palpar partes fetais. E além do mais, a ausculta dos batimentos fetais cardíacos vão estar diminuídas, mais abafadas. E um dado importante na anamnese que vai ser recorrida é que esse abdômen muito grande vai comprimir os diafragmas e aí a paciente vai ter dispneia. Você é médica agora, não é mais falta de ar, é dispneia. Dificuldade de respiração e dispneia. Então essa vai ser a questão. E logo nós temos o diagnóstico. Como eu dou o diagnóstico? Ele é clínico ecográfico. Ou seja, eu vou ter um ILA maior que 25 e eu vou classificá-lo para definir a minha conduta. Nos casos leves eu vou expectar até alcançar 40 semanas. E com 40 semanas eu vou terminar a gestação. Nos moderados também. Agora, nos severos eu vou esperar 36 semanas e posso tratar de acordo com a etiologia, ou eu posso tratar de acordo com a etiologia. Por exemplo, é um diabetes gestacional. Eu vou tratar o diabetes. Eu sei que controlando esse estado metabólico da minha paciente, eu vou diminuir assim o transpasso de glicose por feto, diminuindo assim a glicossúria. Então o paciente vai deixar de urinar muita glicose e vai ter uma diminuição do líquido. Ok. Sim. Só uma dúvida, no caso se essa mulher ela tiver uma infecção do apêndice, eu consigo por clínica ou por ecografia? Mas o que tem a ver o apêndice com isso aqui? Não, você faz que vai estar... A paciente que tem um apêndice, ela vai ter pacientes grávidas com abdômen agudo cirúrgico já é um pouco mais difícil de diagnosticar, porque o útero vai crescendo, ele vai arrastando e modificando toda a anatomia. Mas, teoricamente, a gente consegue ter acesso ao apêndice por outras manobras ecográficas, posteriores, anteriores que sejam, mas a clínica vai vir. O paciente vai ter inapetência, febre, uma dor que inicia no epigastro e logo migra, aí ela não pode migrar para a fossa ilíaca direita, mas ela vai migrar, por exemplo, para o flanco, para o hipocôndrio, a paciente vai ter febre, a paciente vai ter sinal de Murphy positivo, ou ela vai sinal de Bloomberg positivo, perdão, ou sinal de McBurney, e aí essas pacientes vão ter que também intervirem cirurgicamente. O ideal é que se uma paciente tenha um abdômen agudo, seja no segundo trimestre. Por quê? No primeiro provoca abortamentos, no terceiro os partos prematuros. No segundo, sempre que perguntar para você, quando fazer uma abordagem cirúrgica numa paciente é no segundo trimestre, porque o risco de parto prematuro é diminuído, assim como o de abortamento. No terceiro trimestre tem o risco de abortamento, e no terceiro trimestre parto prematuro, e no primeiro trimestre abortamentos. Mas essa questão que você falou, a paciente vai apresentar clínica. A quantidade de líquido vai dificultar, mas não vai intervir no seu diagnóstico, porque aí eleva blancos, só que as mulheres, modificação gravídica já tem? Vocês que estão tendo aula já viram modificações gravídicas? A mulher ela tem uma leucocitose fisiológica durante o embaraço. Elas têm um número de glóbulos blancos por 12.000 a 14.000 e isso é fisiológico. Lembra-se que o embaraço gera uma relação imune de autoenxerto, porque a placenta tem anticorpos paternos e o sistema imunológico vai blindar isso aí, interferir que esses imunocomplexos, esses
agentes imunogênicos não reacionem e provocam uma resposta imunológica de rejeitação, ou seja, de rejeitar aquele halo enxerto. Então, lembre sempre que a gestação ela tem um halo enxerto. Logo, nós temos que estar fazendo um tratamento etiológico, por exemplo, infecções, antibiótico terapia, e caso se for malformações, a gente sabe que é relacionado a um mau prognóstico. Caso a paciente tenha uma dispneia muito aumentada, muito incômoda, a gente pode fazer amnios drenagem, que é drenar um pouco do líquido. Ou então, o que é mais aconselhável, é fazer o que é mais conservador, de segunda linha, estaria o tratamento com indometacina. O que eu tenho cuidado quando eu dou indometacina? Eu tenho que fazer um estudo cardiotocográfico, que a gente chama, que é ver o fluxo sanguíneo do conduto arterioso se não há dificuldade. Porque se o conduto arterioso fechar, a gente suspende na hora do tratamento, espera normalizar em dias. Porque a gente vai tentar fazer o quê? Tentar fazer com que esse rim pare e desacelere um pouco de produzir líquido para que a paciente reabsorva e diminua um pouco a clínica dela. E por último, nós temos a coreomielite. A coreomielite é um quadro de infecção do líquido amniótico. Se dá também pela sua etiologia, principalmente por rotura prematura de membrana. A rotura prematura abre a porta, ou é o grande local de a porta, que seria a via de infecção ascendente, e os micro-organismos que estão na vagina vão ascender para a cavidade uterina e vão infectar. Ou pode ser de disseminação linfática, por exemplo, vocês têm uma infecção a nível abdominal, que se dissemine pela via linfática e alcança a cavidade uterina, ou por via hemática. Por exemplo, uma infecção de pele, hemolismo. Quais são os principais agentes? A gente fala aí do estreptococo beta-hemolítico, nós temos também o grupo MAC, que é mobilúcus, anaeróbios, células bactérias atípicas, como clamídia, como micoplasma, ureaplasma. Então, nessas pacientes, a gente tem os critérios de Gibbs, de 1946, que nos dá a clínica da coreomielite. O primeiro seria a febre, ou seja, a paciente que tem uma temperatura maior ou igual a 38. Logo, nós temos uma leucocitose com desvio à esquerda. A paciente tem uma leucocitose, ou seja, mais de 16 mil, com um predomínio de neutrófilos segmentados. Logo, nós temos também uma leucorreia, uma perda de um líquido turvo e fétido por vagina. A gente tem um útero doloroso, blanquecino, nós temos taquicardia fetal, taquicardia materna. A presença de qualquer um desses signos me diz sinal de infecção e é um critério de interromper o embaraço. Se o embaraço for terminado por parto normal, qual é o tratamento? Genta mais ampicilina. E se for terminado por cesárea, genta mais ampicilina e se adiciona metronidazol. Ok? Esse é a infecção amniótica. E aí nós acabamos essa nossa revisão. Eu quero muito bem que vocês saibam póligo e politrânicos, critérios de Gibson e quais são os antibióticos de eleição para tratamento no caso de parto normal e parto cesáreo. Parto normal, AMP mais genta. E parto cesáreo, AMP, genta mais metronidazol.